皆さんこんにちは。Nihongo Yu no Kadoaki desu. Neste vídeo vamos falar sobre a caligrafia do katakana. Não se esqueça de seguir as 3 regras básicas ao praticar a caligrafia japonesa que ensinei no primeiro vídeo da série Caligrafia. Se você ainda não assistiu, assista para ter o melhor aproveitamento do conteúdo. Então, vamos começar. それでは始めましょう. Letra A. No primeiro exemplo, o primeiro traço da letra A, esse que parece uma asa ou um bico, ele ficou muito comprido na parte de baixo. Deveria ter parado mais ou menos aqui, no meio. Então, a gente faz aqui, subindo levemente, puxa até mais ou menos a metade. Não pode puxar muito lá para o início, onde começou a linha. E o segundo traço desce reto e faz uma curva. No segundo exemplo, o traço de baixo está reto, mas ele deve começar reto e depois fazer a curva. Então, vem aqui, sobe, puxa e desce e puxa para o lado. A. No terceiro exemplo, o segundo traço, o traço de baixo, está curvo, mas ele deve ser reto e depois faz uma leve curva. Então, sobe aqui, puxa, desce reto e depois faz uma leve curva. No exemplo 4, mais uma vez, o traço de baixo, ele está inclinado. Mas ele deve começar reto e depois faz uma curva. Então, sobe, puxa, desce reto e depois faz uma curva. Letra A. Agora vamos ver a letra I. No primeiro exemplo, percebe-se que o primeiro traço foi feito de baixo para cima. Mas o correto é que o traço seja de cima para baixo. Então, nós fazemos assim, descendo, e depois desce um traço reto. I. No segundo exemplo, o traço de baixo foi feito inclinado, curvo, na verdade. No entanto, ele deve ser vertical, reto. Desce retinho aqui na linha. E no exemplo 3, o traço ficou curvo para a direita. Mas ele deve ser reto, né? Reto, 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 sem curva nenhuma. Então, de cima para baixo, o primeiro traço, puxando, fazendo o harai, que é essa puxada. E depois vem reto. Letra I. Agora vamos ver a letra U. No primeiro exemplo, a letra não está incorreta, mas é só para mostrar a ordem dos traços. Às vezes as pessoas começam por aqui, pela esquerda, mas está incorreto. O primeiro traço é o de cima. De forma geral, a gente escreve as letras de cima para baixo. Então, o primeiro traço é o de cima. 1, depois 2 e 3. No segundo exemplo, esse U foi feito em 2 traços. Fizeram o de cima e depois fizeram esse aqui de cima para baixo. De baixo para cima. Mas, na verdade, é de cima para baixo. Então, nós fazemos 1 lá no topo. O segundo traço também, de cima para baixo. Depois faz o terceiro. U. No terceiro exemplo, o ponto ficou descentralizado. O ideal é que a gente faça bem no meio, esse pontinho. Depois puxa aqui e passa para lá e puxa. Letra U. No número 4, a letra ficou parecendo a letra Ku do katakana, que a gente vai aprender logo mais para frente. Então, eles não devem ser inclinados, esses traços, tem que ser reto. Né? Então, a gente faz reto, aqui faz retinho também, reto e puxa. U. E aqui no número 5, esse traço está inclinado, mas ele está totalmente reto, né? Ele tem que ter uma curva, na verdade. Então, faz 1, outro para baixo, para cair, curvo. Letra U. Agora vamos à letra E. No primeiro exemplo, o traço de cima ficou maior do que o traço de baixo. No caso da letra E, o traço de baixo é levemente maior do que o de cima. É o contrário. E o exemplo 2, o traço central ficou inclinado, mas ele deve ser reto, vertical. No caso do katakana, a gente tem erros menos recorrentes, né? Porque são letras mais simples.
Então, essa foi a letra E. Agora, a letra O. No primeiro exemplo, o traço que cruza, o traço vertical, foi feito bem no centro do traço horizontal. Mas ele tem que ser um pouco para a direita, e dessa forma a letra fica mais balanceada. Então, nós fazemos um traço longo e o próximo um pouquinho para a direita, com a puxada e a outra para cá. No segundo exemplo, faltou o rané, a puxadinha. Então, nós fazemos um pouquinho mais para a direita, 2, a puxadinha obrigatória e 3. No terceiro exemplo, os traços estão em ordem incorretas, em direções incorretas. Né? Foi feito um e o segundo traço foi feito aqui, ó, para a esquerda, mas o segundo traço é para baixo. Então, a gente faz um, desce, puxa e para a esquerda. E o quarto, houve o cruzamento aqui do último traço, não pode cruzar, né? Tem que sair daqui do centro. Então, faz um, 2 e do meio daqui sai o outro. 4. Letra U. Vamos agora à letra K. No exemplo 1, é uma questão de ordem dos traços. Só para a gente aprender a ordem correta, o primeiro traço é aqui, o cotovelo, né? Aqui é o traço 1 e aqui é o 2. Então, a gente faz 1, volta um pouquinho para trás, puxa e 2. No segundo exemplo, faltou o rané, faltou a puxadinha aqui. Então, que é obrigatório, né? Sobe, vem para cá e puxa e 2. No terceiro exemplo, aqui o segundo traço ficou comprido demais. Passou ali, né? Então, a gente faz um, vem aqui, puxa, faz o rané e desce. Para um pouquinho antes da base do primeiro traço. No exemplo 4, o segundo traço ficou reto, mas ele tem que acompanhar a inclinação do primeiro traço. Então, a gente sobe um pouquinho, volta um pouquinho para trás, ó, fica meio inclinado. E o próximo tem que acompanhar a mesma inclinação. Cá. E no 5 também, né? O primeiro traço ele ficou reto, um pouquinho inclinado para frente, mas ele tem que ficar inclinado para trás. Tem que voltar um pouquinho para trás. Teria que ter vindo para cá, assim, ó. E o segundo traço também. Então, a gente vai, sobe, desce, puxa. E desce aqui na mesma inclinação. Letra K. Agora, a letra Q. No primeiro exemplo, o terceiro traço ele foi feito na vertical, mas ele tem que ser inclinado. E os dois primeiros traços também estão na horizontal, mas eles têm que ser inclinados, subindo. Então, a gente sobe um, sobe 2, um pouquinho maior o de baixo, e o próximo vem assim, inclinado. Aqui. No segundo exemplo, os dois primeiros traços estão na horizontal, retinhos, mas eles têm que subir um pouquinho, né? Então, aqui, né? Sobe e sobe. Sobe, sobe e cruza. E no exemplo 3, os dois primeiros traços estão inclinados corretamente, mas o último traço está na vertical. Ele deve ser inclinado. Então, sobe, sobe e vem aqui, ó, cruzando na perpendicular. Letra Q. Agora a letra Q. No primeiro exemplo, o primeiro traço foi feito na vertical. E ele tem que ser um pouco inclinado, mais ou menos na mesma inclinação do segundo traço. Então, mais ou menos aqui assim. E tem que sobrar um pouquinho em cima, né? Então, ó, inclinado, primeiro traço. Depois a gente vem aqui e inclinado também. No exemplo 2, o segundo traço iniciou no meio do primeiro. Ele não inicia no meio, inicia mais ou menos aqui. Deixa só sobrar um pouquinho e depois vem e faz acompanhando aqui a inclinação. Então, faz um, daqui de cima, deixa só um pouquinho e acompanha a inclinação. Q. No exemplo 3, ficou muito comprido o primeiro traço e não deixou sobrando nada lá em cima, né? Então, ficou um pouco esquisito. Então, deixa sobrar um pouquinho, né? Então, vem aqui, inclinado, curto, deixa sobrar um pouquinho lá em cima, vem para aqui, ó, e puxa na mesma inclinação. E no exemplo 4, a letra ficou muito larga, né? Um pouco mais parecida com o A que a gente vai aprender no final. Então, e também não deixou sobrar lá em cima, né? Então, a gente faz aqui, ó, curto, inclinado, deixa sobrar um pouquinho, vem aqui, ó, curtinho e já puxa. Letra Q. Agora a letra Q. No primeiro exemplo, o terceiro e último traço foi feito na vertical, mas ele é curvo, né? Então, a gente faz aqui um traço descendo
inclinado, outro traço saindo do meio, reto. Aqui sai do meio também, começa reto e no final faz uma pequena curva. Começa reto, 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 depois faz uma curva, puxando. Letra Q. No exemplo 2, deveria ter saído daqui o segundo traço, bem do meio do primeiro. Então, fazemos 1, bem do meio, 2, bem do meio, 3. Letra Q. E no terceiro exemplo, o primeiro traço ficou muito curvo. Ele é inclinado e não curvo. Inclinado com uma pequena curva. Dessa forma. E aí o segundo sai do meio, reto. E começa reto, reto, reto e depois faz uma curva. Letra Q. Agora vamos à letra CO. No primeiro exemplo, é só para nós vermos que a letra foi escrita como um traço só. A gente percebe que não há nenhuma separação aqui. E, na verdade, a letra CO tem que ser escrita dessa forma. Um traço assim e outro para lá. Da esquerda para a direita. E não como um traço só. São dois traços. 1, 2. No segundo exemplo, essa parte do primeiro traço ela está totalmente na vertical. E o ideal na letra CO, ou em toda letra que parece um quadrado ou parte de um quadrado, é que incline um pouquinho para dentro. Então a gente vai fazer entra um pouquinho, ó, volta um pouquinho para trás, vindo aqui para trás, não é reto, e fecha. Letra CO. No terceiro exemplo, sobrou um pouquinho aqui no final, né? E nós temos uma letra muito parecida com essa, que é o U, que sobra mesmo, né? Então, essa sobra não pode ter. Então, a gente vem aqui, volta um pouquinho para trás e fecha. CO. E no exemplo 4, dá para perceber que há sobras tanto em cima como embaixo. Isso quer dizer que a pessoa fez a letra em 3 traços separados. 1, 2, 3. Mas, como nós vimos no primeiro exemplo, são só 2 traços. Um cotovelo aqui e daqui para cá o segundo traço. Já expliquei em outros vídeos que quando a gente tem um cotovelo no superior, na parte superior direito da letra, normalmente é um traço só. E essa foi a letra CO. Agora a letra SA. No primeiro exemplo, os traços verticais estão invertidos. Na verdade, o primeiro traço é curto e o segundo aqui é longo, meio curvado. Então, fazemos o horizontal, um curto da esquerda e um longo na direita. SA. No exemplo 2, foi feito o rané aqui, mas esse rané não existe. Então, a gente faz 1, 2 reto, sem o rané, e 3. No exemplo 3, o traço horizontal foi dividido pelos outros 2 traços de forma não proporcional. O ideal é que a gente divida em 3 certinho, né? Essa parte seja a mesma distância daqui e daqui. Então, ficaria aqui e aqui. Então, faz 1, 2 e 3. No quarto exemplo, o terceiro traço foi feito já inclinado, ele começou já inclinando. Isso dá uma aparência estranha à letra. Então, a gente vai fazer 1, o segundo reto, e o terceiro traço também começa reto, 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 depois faz uma pequena curva. Então, vem aqui reto e uma pequena curva. SA. E o exemplo 5, o terceiro traço foi muito para a esquerda, passou por debaixo aqui do primeiro traço. Ele deve parar mais ou menos aqui no meio. Então, a gente faz 1, reto, 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 uma pequena curva, parando no meio. Letra SA. Agora a letra X. Muitas pessoas memorizam essa letra como um sorrisinho, mas não é o ideal, porque tem outras letras que também parecem com sorrisinhos. Então, vamos lembrar que essa letra segue a linha do X do hiragana. Então, todos os traços do X devem sair de dentro da linha do X do hiragana. Então, esses traços não estão alinhados. Se a gente unir o início de cada um desses traços, eles não formam uma linha reta. O ideal é que eles formem uma linha reta. Assim. Então, a gente faz 1, 2, 3. Se a gente unir o início desses 3 pontos, eles formam uma linha reta. E esse que é o ideal da letra X. No número 2,
O terceiro traço foi puxado muito para cima, né? Então, se a gente pegar esse primeiro ponto como referência aqui, ó, tá vendo que passou dali. Na verdade, o ideal é que a gente pare mais ou menos aqui, no meio desses dois pontos. A gente faz 1, 2, afasta um pouquinho mais e vai parar mais ou menos aqui, na metade. 3. Xi. Uma letra deitada. Vejam que esse traço é bem deitado, mais para horizontal. O terceiro exemplo não é o Xi, é o Tsu, porque os traços estão em pé. A gente pode perceber que eles estão alinhados aqui, ó, tudo na parte de cima, ó. 1, 2, 3. Então essa não é a letra Xi, é a letra Tsu. A letra Xi é alinhada aqui do lado esquerdo e ela é deitada. Essa letra está em pé. Então vem aqui, 1. O próximo traço abaixo dele, na mesma linha, 2. E o terceiro traço também, seguindo a mesma linha, vai começar aqui e vai parar no meio deles aqui, ó, mais ou menos. Xi. No quarto traço também não houve o alinhamento. O terceiro traço ficou longe, ficou afastado. Se a gente passar uma linha aqui, ó, ele está muito longe. Então a gente faz 1, 2, e o terceiro começa na mesma linha, começando daqui para no meio. E no quinto exemplo, os dois primeiros traços estão quase que subindo, né? Bem na horizontal. Eles estão levemente inclinados para baixo. Então a gente vem aqui e faz 1, 2, 3. Xi. Agora a letra Su. No primeiro exemplo, o segundo traço ficou curto demais. Então nós vamos fazer ele mais longo, até que chegue aqui na mesma base do primeiro traço. Fazemos 1 e 2. No segundo exemplo, o primeiro traço não ficou alinhado. Esses dois pontos estão numa diagonal. E o ideal é que eles fiquem assim, ó, na vertical, quando a gente une esses dois traços. Então a gente faz 1, desce aqui até a mesma linha, mais ou menos, e 2. E no terceiro exemplo, a primeira parte do primeiro traço está curvado. Ele sobe um pouquinho, mas não faz curva. Ele é levemente inclinado, desce, para na mesma linha e finaliza. Su, letra Su. Agora a letra C. No primeiro exemplo, não foi feito o Hane no primeiro traço. E é necessário e obrigatório fazer o Hane. Então nós fazemos 1 com o Hane, com a puxada. E vem aqui e 2. C. No segundo exemplo, o segundo traço foi feito curvo. E ele tem uma curva aqui na virada, mas depois ele fecha reto, termina reto. Então sobe um pouquinho primeiro, puxa, fazendo o Hane. Depois desce aqui, faz aqui a curva e depois para reto, né? Não sobe. No terceiro exemplo, o primeiro traço foi feito horizontal, mas ele deve subir um pouco, né? Um pouco inclinado. Então, sobe, puxa, desce reto e vira e para reto. E no quarto exemplo, o segundo traço foi feito muito comprido. A gente tem que parar mais ou menos aqui, antes da altura do primeiro traço. Então, a gente faz o primeiro traço, subindo, puxa, desce, vira e para, antes de passar. Letra C. E agora a letra So. No primeiro exemplo, o primeiro traço foi feito na vertical, mas ele tem que ser levemente inclinado. Então, primeiro traço inclinado, o segundo também vem inclinado, e no final a gente faz o Harai. No segundo exemplo, o segundo traço foi feito de baixo para cima. Dá para ver que aqui o traço está mais grosso e aqui está mais fino. E no caso da letra Sol tem que ser ao contrário. Não pode ser de baixo para cima. Não pode. Então, desce aqui. E também o próximo de cima para baixo. Dessa forma. Sol. No terceiro exemplo, o segundo traço ficou muito comprido. Ele passou da altura do primeiro traço. E não deve. Ele deve parar mais ou menos antes, um pouquinho antes. A gente faz aqui 1 e 2. Sol. No quarto exemplo, o primeiro traço está na horizontal. Ele deve ser mais inclinado, um pouco mais em pé do que deitado. Então, a gente faz 1, 2, Sol. E no quinto exemplo, foi escrito a letra Ri do katakana. Os dois traços estão horizontais.
com uma pequena curva aqui do segundo traço. E a letra Sol é já inclinado, e aqui já começa inclinado também, já começa vindo para a esquerda. A gente vem aqui, dessa forma, letra Sol. Olá pessoal, gostaram do vídeo? Se vocês gostaram ou têm alguma pergunta, deixem nos comentários. Aproveitem e compartilhem o vídeo com seus amigos e nos grupos que vocês mais gostam. Assim mais pessoas poderão aproveitar do conteúdo. Então, até o próximo vídeo. Mata de Kai!